Fala pessoal, tudo beleza? Quanto tempo aí? Tô gravando mais um vídeo aqui pro canal. Faz muito tempo que eu não gravava vídeo, mas eu não sei, me deu uma vontade de gravar agora. E enfim, é isso aí. Resolvi gravar aqui pra vocês e hoje eu trouxe uma questão de geometria aqui com vocês que eu vou resolver no próprio aplicativo do GeoGebra. É uma questão da Olimpíada Ibero-Americana de Matemática de 2021 e é o problema 2 da prova, certo? É um problema que não é pra ser tão difícil, mas também não é pra ser tão simples. É um problema que é pra ser desafiador, assim. Enfim, eu achei ele um problema muito legal e muito instrutivo e eu consegui resolver ele, eu vou passar minha solução aqui para vocês, certo? Bem, ele dá essa construção aqui que a gente vai ter que desenhar e depois ele pede para você provar algo sobre a figura, certo? Então ele fala o seguinte: seja ABC um triângulo acutângulo, sejam E e F pontos médios de AB e AC respectivamente. Aí ele pega, supõe que CF toca ABC em X. Então vamos lá, vou desenhar aqui com vocês, né? Pega um triângulo acutângulo ABC, traça a circunferência dele. E aí a gente pega esse triângulo. Aí ele fala o seguinte, ó, deixa eu trazer ele um pouquinho aqui para baixo. Ele fala, seja ABC um triângulo acutângulo, sejam E e F os pontos médios de AB e AC. Então ele vai pegar os pontos médios de AB e AC aqui, vai chamar de E e F. Ele fala que CEF toca o círculo de ABC em X. Então ele pega esse círculo de CEF, toca ABC em X. Certo? Aí ele fala, BX toca a tangente por A ao círculo em Y, certo? Então ele fala, a BX toca a tangente por A em Y, e ele pega um ponto P, tal que YA é igual a YP, ou seja, eu pego um círculo de centro Y e raio YA, isso daqui dá o nosso ponto P. E ele pega a paralela por YABC. E ele fala que Q é o ponto tal que YQ é paralela a BC, certo? E aí ele pede para você mostrar que EP é igual a EQ, ou seja, E vai ser o ponto médio desses dois também, certo? Bem, basicamente a figura inteira é essa, e ele pede para você demonstrar esse fato aqui, certo? Então vamos lá. Bem, qual que é a primeira coisa que você faz quando a gente vê um problema de geometria, certo? Eu vou resolver aqui para vocês, eu vou passar algumas instruções do que eu fiz, mais ou menos. Bem, a primeira coisa é marcar ângulo, certo? E assim, primeira coisa que você nota é, se esse ângulo daqui, vamos chamar esse ângulo de C. Chamando esse ângulo de C, esse ângulo daqui é C também, porque YA é uma tangente ao círculo, certo? Então o ângulo YAB é C. Só que, como YP é igual a YA, esse ângulozinho daqui também é C, certo? Esse ângulozinho daqui pequenininho, porque esse triângulo é isósceles. Só que, como o quadrilátero AXBC é cíclico, esse ângulozinho daqui também é C. YXA também é C. Porque o ângulo AXP vai ser 180 menos C. Tá meio confuso, porque a figura pode estar parecendo meio pequena para vocês. Posso até tirar esse círculo aqui. Mas bem, basicamente esse ângulozinho YXA. Esse ângulo vai ser C e esse ângulo aqui também é C. Então repara que o quadrilátero YXPA é cíclico, porque ele tem dois ângulos de C olhando para o mesmo arco, certo? Ele é cíclico. E aqui no GeoGebra, olha que interessante, a gente já tomou até um spoiler de uma coisa que a gente vai usar na figura, certo? Que é essa concorrência aqui com o lado, né? Você vê dois círculos concorrendo do mesmo lado, mas isso é até fácil de provar, né? Como é que a gente prova que se essa interseção aqui de YQ chama ela de D, como é que a gente prova que isso daqui é cíclico, né? Que esse D está no círculo? É porque basicamente, como isso aqui é paralelo, esse ângulo daqui também é C, né? Então, como esse ângulo é C, ele também olha para esse arco aqui, YA, e portanto esse pentágono todo aqui é cíclico. E a gente vai usar bastante esse ponto. A ideia do problema, na verdade, é porque sem o GeoGebra é difícil de conjecturar esse ponto, mas a ideia do problema é você pegar esse ponto aqui, de fato, e fazer e mexer com ele, certo? Tentar demonstrar algumas coisas com ele. Ok? Bem, o que é interessante desse ponto, que foi até a maneira com que eu defini ele, quando eu estava tentando na figura, é porque ele vai estar nessa reta XZ. E quando um ponto, você descobre um ponto na figura que tem muitas propriedades, ele tende a ser muito útil, certo? Em geometria. E foi assim que eu defini ele, na verdade. Eu peguei a reta XZ interseção AC e chamei esse ponto de D. E esse ponto apareceria naturalmente, mas a gente tem que provar, então, que esses três pontos aqui são colineares de fato, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, vamos lá. Exclui tudo isso aqui da figura, porque provar que três pontos são colineares não é muito simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir XZ interseção AC
vai chamar de D', opa, D', e vai provar que o D' tá no círculo, né? Porque daí se o D' estiver no círculo, ele também vai estar nessa reta YQ, certinho? Bem, como é que a gente vai fazer isso? Repara que, vamos lá, deixa eu lembrar qual que é a marcação de ângulo aqui. Deixa eu excluir até esses ângulos Cs aqui, que eles só foram úteis para outra marcação. Bem, a gente precisa provar que esse quadrilátero, esse pentágono todo aqui é cíclico, certo? Para isso, o que a gente vai fazer, então? Vamos lá. A gente vai calcular esse ângulo daqui de um certo jeito, e a gente vai calcular esse ângulo aqui de um certo jeito, e vai ver que eles somam 180. Daí esse quadrilátero de fato vai ser cíclico. Como é que a gente vai calcular esse ângulo daqui? Olha para o triângulo XD'C. Esse ângulo daqui chama esse mini ângulo daqui de alfa e esse aqui de beta, certo? Chamando esse ângulo de alfa e esse de beta, esse ângulo aqui é alfa mais beta. Porque é o ângulo externo a esse triângulo daqui. Só que, então a gente precisa que esse ângulozinho daqui seja 180 menos alfa menos beta. Porque daí esses dois ângulos vão somar 180 juntos. Como é que a gente calcula a medida desse ângulo? Repara que aqui é alfa. Opa. Esse ângulo daqui é alfa. E bem, repara também o seguinte. Que se esse ângulo daqui é beta, como esse quadrilátero XEFC é cíclico, então esse ângulozinho daqui é beta também. Porque esse ângulo mais esse somam 180. Só que esse ângulo então vem pra cá, né? Porque se esse daqui é beta, esse daqui tem que ser beta. Já que esse daqui vai ser 180 menos beta, certo? O ângulo complementar aqui de fora vai ser beta também. Agora, se esse ângulo daqui é beta e esse daqui é beta, o que vai acabar acontecendo? A gente tem esse ângulo daqui, esse ângulozinho daqui é beta, só que EF é paralela a BC. Então esse ângulo beta desce pra cá, ó. Como EF é paralela a BC, ele vem para esse ângulo beta aqui embaixo. Então o ângulo beta, na verdade, vai ser o nosso ângulo C. Só que, repara, quem que é o ângulo C aqui que a gente tem? Esse ângulozinho daqui é C, lembra? Porque YA é tangente. Então esse ângulo daqui é beta. E, portanto, esse ângulo daqui é, de fato, 180 menos alfa menos beta, olhando para o triângulo YBA. Certo? YBA. Então, olhando para o triângulo YBA, a gente tem que esse ângulozinho daqui é 180 menos alfa menos beta. E esse ângulo daqui era alfa mais beta, olhando para o triângulo XD'C. Portanto, esse quadrilátero de fato é cíclico. E lembra que essa interseção de YQ com a C, como eu provei antes por marcação de ângulo, também formava um quadrilátero cíclico. Então a gente tem esse monte de concorrência aqui, de YQ passando por D', de beta aqui, beta ali, esse quadrilátero cíclico gigante aí. E bem, agora a gente vai ter que fazer mais alguma coisa para terminar o problema, né? A gente aprovou bastante coisa até, assim, bastante propriedade da figura. E como é que a gente vai tentar terminar o problema a partir daqui, certo? A gente vai... Bem, primeiro, antes, deixa eu anotar aqui no cantinho. Eu vou anotar aqui na tela para vocês. As coisas que a gente já descobriu, certo? Então, a gente tem que YADPX é cíclico. É cíclico. Isso foi a primeira coisa que a gente... Foi uma das coisas que a gente provou por marcação de ângulo. Que esse monte de quadrilátero... Esse monte de coisa aí é cíclico. E que... YQD são colineares. É sempre bom quando você está tentando provar uma geometria anotar as propriedades que você tem, certo? E X e D colineares também. Bem, isso aqui é só para deixar um sketch aqui anotado do que a gente já tem, certo? Opa, cliquei errado aqui no botão. Bem, o que a gente vai fazer agora aqui, né? A gente deixa aqui anotado. E bem, agora vamos tentar marcar mais um pouco de ângulo. Repara, gente, que depois de tomar esse ponto D', e eu vou falar para vocês depois a motivação pela qual eu tomei o ponto D', agora a gente só marcou ângulo, né, até agora, certo? A gente não fez nada de especial, mas o D' realmente é o ponto difícil de pegar da figura. Enfim, o que a gente vai fazer agora, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar um negócio chamado potência de ponto. Potência de ponto, basicamente, são razões entre segmentos de uma circunferência, certo? Então quem faz a Olimpíada devia pelo menos estar acostumado em usar potência de ponto. Lembra que a gente quer provar que EP é igual a EQ, né? Agora, repara o seguinte, repara nesses ângulos que eu vou marcar aqui para vocês. Chama esse ângulo aqui de X. Olhando para esse ângulo sendo X, qual outro ângulo que também é X? Esse ângulozinho daqui, ó. Esse ângulo daqui também é X, porque eles olham para esse mesmo arco YX aqui.
Só que esse segmento YA é tangente ao círculo, certo? Então, ele é tangente, esse ângulo olha para esse arco aqui. E quem mais está olhando para esse arco? Esse ângulo e esse ângulo aqui. Então, esse ângulo é x e esse ângulo é x por propriedade de ângulos de arcos com retas tangentes, certo? Esses dois ângulos também vão ser x, já que YA é tangente ao círculo. Então, olha que interessante, esse ângulo é x e esse ângulo é x. Então, o quadrilátero XQD, vamos chamar esse aqui de D, XQDB é cíclico também, porque tem dois ângulos de x olhando para o arco XQ. Então, esse quadrilátero daqui, XQDB é cíclico. Então, vamos anotar isso aqui no nosso cantinho aqui de anotações, certo? XQDB cíclico. E agora, a gente já está munido de tudo que a gente precisa para acabar o problema. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que... Olha, repara uma coisa, né? Como a gente tem que esse quadrilátero é cíclico, a gente tem que, por potência de ponto, EQ vezes EB, isso aqui é igual a EX vezes ED, né? A gente tem essa razão aqui, certo? Isso aqui é verdade. Esse segmento vezes esse é igual a esse daqui vezes esse por potência de ponto. EQ vezes EB é igual a EX vezes ED. Só que, o que a gente também tem? Olhando agora para... A gente olhou agora para calcular essa multiplicação, eu olhei para esse círculo aqui que eu contornei. Agora a gente vai olhar para esse outro círculo aqui agora. Tá bem mal circulado, mas é esse outro círculo aqui. Olhando para ele, a gente tem que a potência do ponto E é EX vezes ED também. EX vezes ED. E isso aqui é igual a EX vezes ED. Isso aqui é igual a EP vezes EA. Certo? EP vezes EA. Tranquilinho? Tudo de boa, né? A gente tem essas duas relações por conta da potência de ponto do E nesse círculo e da potência do ponto E nesse círculo. Só que repara que, então, como essas duas coisas são iguais a EX vezes ED, a gente tem que EQ vezes EB, EQ vezes EB, acaba ficando igual a EP vezes EA. EP multiplicado por EA. A gente está só fazendo conta com segmento agora. EA. Só que, como E, lembra que o E era ponto médio de AB? Então EA é igual a EB, né? Então, como EA é igual a EB, a gente conclui por potência de ponto que EP é igual a EQ. Era só isso aqui o problema, certo? Se terminava desse jeito. E bem, agora acabou o problema e vocês reparam que sem ter esse ponto D se torna realmente muito difícil o problema, certo? O problema realmente fica bem desafiador sem tomar o ponto D. Eu não sei, eu conheço algumas soluções que não usam ponto D, mas são soluções bem difíceis assim. Tem solução por conta também, por complexos, mas não é a solução esperada por sintética, certo? Essa aí é a solução esperada. Agora eu vou falar a motivação por trás de eu ter tomado esse ponto D aqui, certo? Porque parece que foi meio do bolso, meio carteado assim, mas, bem, vamos excluir toda a figura aqui e vamos começar fazendo o que todo bom resolvedor de problemas de geometria faria, certo? Marcar ângulo, né? Quando você marca ângulo, uma propriedade que fica interessante é o seguinte. O que acontece? Chamando esse ângulo aqui de C, se esse ângulo é C, esse ângulo daqui também é C, e portanto esse ângulo daqui também vira C, certo? Ele é por conta desse quadrilátero cíclico aqui, certo? O quadrilátero EXCF. Se esse ângulo aqui é C, esse aqui é 180 menos C, e como esses dois somam 180, aquele dali também vira C. E esses dois aqui são iguais pelo paralelismo. Agora, repara que se esse ângulo é C, repara que como esse ângulozinho daqui é C, esse ângulo de fora, como o quadrilátero AXBC é cíclico, esse ângulo de fora também é C. E aí repara que a gente tem dois ângulos iguais, a gente tem no ponto X dois ângulos iguais. E isso tende a lembrar muito rotomotetia. Quando você tem dois triângulos rotacionados por um ponto, com uma proporção, com uma certa razão de semelhança. E eu pensei, pô, olha para esses dois triângulos aqui. Olha para o triângulo XYA e olha para algum outro triângulo que tem que ser semelhante a esse, rotacionando, onde o XA vai para o XC, ou seja, o A vai no C. Qual que é o triângulo que é semelhante a esse? Aí eu fui parando para pensar, e se tivesse um triângulo semelhante a esse, ele ia ter que ter esse ângulo daqui
igual ao ângulo formado aqui com o triângulo, certo? Que a gente não sabe qual ângulo que vai ser esse. Mas repara que esse ângulo daqui, na verdade, é justamente esse ângulozinho daqui. E bem, o que que isso implica, né? Isso implica que, como esses dois ângulozinhos são iguais, a gente vai ter uma proporção bem legal, que é o seguinte. Esses dois ângulos são iguais, então esses triângulos, se você pega essa interseção aqui, chama ela de D, esses dois triângulos vão ser rotomotéticos, certo? Os triângulos XYA e XDC. Você nem precisa disso para a solução, mas isso foi só a intuição por trás de eu pegar esse ponto D aqui, certo? É, sei lá, eu só tentei pegar ele por conta dessa rotomotetia legal que é gerada aqui, certo? Entre esses dois triângulos aqui. O triângulo XYA e o XDC, certinho? Bem, eu tentei dar uma motivação aí por trás da solução para não parecer muito do bolso, mas foi esse o problema, rapaziada. Obrigado, se vocês curtiram, dá um like aí no vídeo, fazia tempo que eu não gravava, não sei porque me deu vontade de gravar agora, mas enfim, é isso aí. Valeu, rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui e é isso, até a próxima, espero que vocês tenham curtido a questão aí.